Hoje eu vou te provar que qualquer objeto pode se tornar um personagem zica. Desde criança, uma das coisas que mais me surpreendiam nas obras, em especial nos jogos, não era só a gameplay, mas sim os personagens. Enquanto tem jogos que você joga durante cotas e depois esquece dos elementos dos personagens, existem outros jogos que só de bater o olho você já reconhece na hora. Como Devil May Cry, com esses designs tão estilosos que praticamente definem o personagem só pelo visual. Ou o gênero de Souls-like, onde cada personagem parece ter saído diretamente de uma obra de arte com essa pegada mais obscura e misteriosa. E até mesmo Genshin, onde cada detalhe no visual parece ter sido pensado para contar alguma coisa que, mesmo cheio de elementos, ainda comunica algo ao jogador. E o mais interessante disso tudo é que muitos desses personagens e até mesmo de outras obras começam de ideias extremamente simples, às vezes um conceito, um tema ou até algo completamente aleatório. E foi aí que eu tive uma dúvida: o que aconteceria se eu criasse design de personagens a partir de conceitos totalmente aleatórios? Ideias que na teoria não teriam nenhuma história ou nexo algum. Bem, é exatamente isso que eu farei hoje, em que eu pedi para meus inscritos me mandarem objetos, tipo qualquer coisa, para eu tentar transformar cada um deles em um personagem, tentando comunicar não apenas a estética, mas sim a intenção e o motivo a eles. E eu tenho certeza que até o final desse vídeo você vai começar a olhar para objetos comuns de um jeito totalmente diferente e até melhorar suas decisões para os seus próprios personagens. Enfim, vambora. Aliás, a ideia desse vídeo foi bastante inspirada no trabalho do Hinotuna. Ele é um artista que faz muito esse exercício de transformar objetos do cotidiano em personagens, e foi justamente vendo os designs dele que eu comecei a me interessar mais por esse tipo de desafio. Então, fica aí o crédito para ele pela inspiração. Bem, o nosso primeiro objeto foi mandado pelo Nuno Voidzito, e sinceramente, quando eu vi a foto, eu achei que seria uma das artes mais difíceis para esse vídeo. Porque diferente dos outros objetos, esse bolo não tinha quase nenhum elemento que era tão óbvio assim para transformar em um design ou diretamente numa roupa, acessório, e que mesmo ele sendo um objeto extremamente simples, acaba que ele é bastante complexo de se expressar uma ideia usando o básico. E analisando ela, o que mais me chamou a atenção não foi nem o doce em si, tipo esse bolo, essa torta aí, mas sim a apresentação. O pedaço de bolo é simples, ele é servido de uma forma extremamente elegante, tipo, eu me senti chique só que de ver ele, tipo, ele é muito chique, é muito zica. Tem bastante espaço vazio no prato e a composição em si é bem limpa, as cores são bem suaves e tudo parece ser muito refinado, tipo, muito bem arrumadinho, muito bem perfeitinho. Então eu decidi que a personagem deveria transmitir exatamente essa mesma sensação. A intenção desse desenho era criar justamente alguém que parecesse sofisticada, delicada e um pouco provocativa ao mesmo tempo. Tipo aquelas sobremesas de restaurantes caros que, tipo, eles parecem extremamente simples à primeira vista, mas claramente tiveram muito cuidado em cada detalhe. Ou só são caros mesmo, tipo, não compensa, né? Melhor comprar um bolinho de fubá. A primeira coisa que eu fiz foi montar a composição dela, a pose e pá, sabe? Tentando expressar essa leveza, uma simplicidade e doçura no movimento, que também segue o movimento do próprio bolo. Tipo, eu sei que ele tá parado, né? Mas ele parece alguma coisa meio suave, meio em movimento, sabe? Se você observar a composição, tem vários elementos que apontam meio que de uma forma para baixo, com formas triangulares e parecidas com uma fatia dessa torta, sabe? Eu tentei expressar muito disso, junto com esses braços que eu quis expressar como se fosse aquela decoração preta que tem no bolo e essa faixa preta aí. Tipo, pode ser brisa, mas eu achei que ficou muito massa. Eu gosto muito de fazer isso porque cria uma conexão visual que nem sempre é percebida conscientemente, mas que ajuda o cérebro a associar o personagem com o objeto original, não dependendo somente das cores, sabe? Sobre a paleta de cores, bem, eu acabei usando praticamente só as cores que estão presentes na própria foto, como o change dourado e alaranjados que vieram da massa do bolo, e o branco que representa esse creme e o chantilly, enquanto as partes marrons foram inspiradas na parte dessa calda espalhada no prato e nessa decoração mais ondulada. Inclusive, os sapatos marrons entram justamente para reforçar essa conexão com a cauda e ajudar a distribuir melhor as cores pela composição inteira. Porque eu não queria que ficasse só concentrado no tronco da personagem, eu queria espalhar por ela toda, ficar bem uniforme. Essa expressão também mais confiante foi bastante proposital, porque quando eu tava criando o design, o conceito dela, eu não queria que ela tivesse aquela personalidade extremamente fofa e doce, que seria basicamente a primeira escolha mais óbvia possível. Eu achei que seria bem mais interessante seguir o mesmo caminho da própria sobremesa, tipo algo mais visualmente delicado, sabe? Mas que ainda assim transmite essa elegância e presença, quase como alguém que sabe exatamente o valor que tem, ou que é só muito arrogante mesmo. Eu também fiz uma versão um pouco mais simples dela, expressando tudo que eu tive mais preconceito aqui, que ficou muito simplesinha, ficou bem bonitinha, ficou bem fofinha, mas que eu não trabalhei tanto quanto eu trabalhei nessa. Até porque tangenciou bastante do meu estilo principal e saiu um resultado que eu não gostei tanto, então ficou esses dois resultados aqui. O resultado no fim acabou ficando bem diferente do que eu imaginei quando eu recebi a foto. No começo eu achei que seria bem mais difícil transformar o objeto, o pedaço de bolo numa personagem, mas acabou que foi uma das artes que eu mais consegui trabalhar essa intenção no meu desenho. Eu acho que foi justamente isso que fez
fez a arte funcionar tão bem. Então eu acho que ficou bem massa, tipo, o resultado final ficou literalmente massa, né? Massa de bolo, carai. Bem, e nosso segundo desenho foi mandado pela moça Kai, que mandou simplesmente uma guitarra absurdamente zica. A primeira coisa que veio na minha mente quando eu vi essa guitarra, principalmente por causa dessas cores mais simples e preto e branco, foi a Marceline de Hora da Aventura. Ela é uma personagem que eu acho muito zica desde pequeno, justamente por ela ter essa estética mais gótica e do rock, sem aquele exagero e conceitos banais de design. Onde o design dela é extremamente simples, mas que ainda assim é muito estiloso e marcante. Eu acho muito da hora como eles conseguiram trabalhar bastante esse design, tanto nela quanto em diversos outros personagens da obra. Então eu quis puxar um pouco disso para minha própria arte. E isso acabou que combinou bastante com o momento, porque agora que eu completei 18 anos, sim, eu completei mês passado, então me dá parabéns, por favor. Brincadeiras à parte, eu gosto muito de usar repertórios pessoais na minha própria arte, que eu sinto que ajuda demais na intenção do meu desenho. Ajuda eu me conectar com a minha própria arte e criar algo com sentido mesmo, com um motivo de verdade. Intenção, se você não sabe sobre, é um ponto muito importante que eu vou estar aplicando direto nessas artes, porque é justamente o que vai fazer esse design ser realmente bom, o que vai fazer a minha arte realmente ficar zica. E foi um ponto que eu expliquei bastante nesse vídeo aqui, onde eu explico como você ter um motivo por trás da sua arte faz você desenhar muito melhor. Você ter uma intenção, um porquê você está fazendo, ajuda demais para você ver o como a sua arte pode melhorar bastante. Que eu recomendo demais você ver, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito para você melhorar ainda mais as suas artes. É sério, passa lá se você quiser. Enfim, para essa personagem, a minha intenção era transmitir uma energia, uma emoção e um impacto visual nesse design e no movimento dela. Eu queria algo aquele contraste, aquela cinemática, aquela tipo sensação de vida mesmo, sem ficar preso no conceito óbvio de uma garota com guitarra. E Hora da Aventura acabou sendo um ótimo repertório para isso, porque como eu citei, é uma obra que me marcou demais quando eu era criança, por ela fugir muito do normal, que na real, parando para ver, poucas coisas lá são realmente normais. Gelo fino. E talvez seja por isso que eu assistia bastante a Cartoon Network, porque ela tinha muito essa questão de ficar tangenciando o que era banal e expressar diferentes tipos de obras, que eram cada uma mais única que a outra. E apesar de eu ver mais a Nickelodeon, ainda assim essas obras acabaram ficando bastante presentes na minha vida e na minha memória. Então, essa arte virou quase que uma homenagem pro meu suminha do passado. A base do design começou a partir justamente dessa ideia de transformar a guitarra como se fosse uma vampira, uma garota vampira, sabe? Por isso que ela tem esses dentes, esses piercings e também essa expressão mais energética e principalmente o casaco enorme. Ele servisse como se fosse uma asa de vampiro, sabe? Um vampirão com as asas abertas e também trazendo esse movimento e presença pra silhueta dela, sendo tudo mascarado pelo próprio design dela. Que por sinal foi a parte que eu mais gostei de pensar, foi justamente esse casaco, porque eu queria que ele lembrasse esse shape da guitarra e principalmente aquela parte do corpo do instrumento, que tem essas curvas maiores e uma silhueta mais marcante mesmo. Por isso ele ficou tão grande, mole, aberto. Isso é sobre a guitarra, tá? E que ao mesmo tempo ele funciona como uma representação das asas da personagem. Então eu consegui unir duas ideias de uma forma só. Tipo, matar dois coelhos em uma caixa d'água só. De referências eu usei diversas, porque eu não tenho tanta manjação assim sobre design. Mas em geral o que eu consumi foram algumas poses do Pinterest para criar esse movimento, que já me servia bastante para o que eu queria. Juntamente com uma botinha e esse rosto que eu também peguei de lá. Justamente para ter uma expressão e também para fazer a pintura que dá um pouquinho de trabalho. E para a ideia do casaco eu vi algumas ilustrações que o Eu58 e eu sei lá como é o nome dele. Então eu só peguei e fiz um entendimento de como ele montava esses shapes de casaco, como ele fazia pra fazer esse movimento, e só apliquei na minha arte. Então, de referências, foram essas aí. Outra coisa que eu tentei trabalhar bastante foram os big, medium e small shapes do meu desenho, justamente pra composição não ficar tão cansativa visualmente. O casaco e o cabelo funcionam como os big shapes, as pernas, as botas e a blusa funcionam como o medium shape. Os acessórios como os piercings, detalhes menores, viram os small shapes. Isso é muito interessante você pensar não só em um design, mas sim em toda a sua arte, porque acaba que cria uma hierarquia visual, assim tornando ele talvez até mais desagradável de se observar, ou até mesmo mais grotesco mesmo. Você pode colocar diversos mini shapes que pode criar alguma sensação que você deseja. A blusa branca, como eu citei, foi diretamente inspirada nos designs da Marceline, que eu sempre gostei muito como ela tangencia daquele estereótipo exagerado de roupa cheia de caveira e símbolo gótico, mesmo tendo uma estética gótica. Então eu adaptei isso justamente para o meu design, com elementos da guitarra. Ou seja, eu, em vez de colocar uma blusa mais cinza, eu coloquei uma blusa branca para lembrar essa parte branca da guitarra, que pra mim ficou extremamente zica. O cabelo junto da blusa, eles funcionam justamente, como eu citei, como aquela parte branca do instrumento. Já a pele, a meia calça mais bronzeada, puxada para um bege, serve justamente para aquela parte amadeirada da guitarra lá na ponta dela.
As pernas mais finas e alongadas simulam o braço do instrumento, enquanto os brincos e os piercings funcionam como aquelas tacharras e aquelas partes metálicas usadas para afinar a guitarra. Além de que eles servem bastante para reforçar essa vibe mais gótica e deixar o design mais caricatural. Caricatural. É, isso aí. E para escolher as cores eu não tive muitos segredos, foi uma pintura bem básica sobre, mas eu quis colocar um efeito de uma sombra mais puxada para um tom azul, porque pode parecer muito meteção de louco, mas me lembra muito aquelas energias, tipo, quando você faz muitas notas perfeitas no Guitar Hero, e aí começa a aparecer aquelas notas azul, sabe? Aquelas azul bem ciano. Parece muito que eu tô metendo louco, mas é sério, pior que não é meme. Ademais, a parte que me deu mais trabalho nem foi a ideia em si, mas sim a pintura, em que eu fraquecei miseravelmente em diversos momentos dela. Eu ainda tô aprendendo a pintar, dá pra ver aí que eu tô ainda no processo de aprendizado. E o meu maior objetivo nessa renderização era tangenciar de algo tão detalhado, com excesso de informação, pra arte não ficar cansativa de ser consumida. Isso foi um ponto que eu quase vacilei justamente fazendo a botinha dela, mas que eu notei que existe uma diferença muito grande entre aquela pintura que é bem resolvida e uma pintura que é exageradamente cheia de elementos. A partir do ponto que, quando você sabe um motivo, uma intenção para o que você está fazendo, ou como você pode cifrar a informação para ficar o suficiente para o leitor entender a coisa, você não precisa encher de detalhes, você só precisa cifrar o suficiente. Então o que eu fiz foi justamente isso, cifrar a parte da informação. Isso é uma coisa que quase ninguém fala na hora de renderizar e até no desenho em si, que você não precisa desenhar absolutamente tudo para passar uma sensação de detalhe, de, sabe, complexidade. Muitas vezes você só precisa sugerir a informação, ao invés de só encher de detalhes, sabe? Mas que no fim ficou com um resultado bem decente, tipo, tá bem massa. E bem, esse foi o resultado final. Sinceramente, eu me diverti muito mais fazendo essas artes do que eu esperava. Transformar objetos em personagens é um daqueles exercícios que te força a pensar além do óbvio e acaba que te faz pensar sobre design, composição, intenção e tomar decisões que às vezes parecem erradas, mas que te faz aprender bastante. Que eu recomendo demais vocês mesmos tentarem fazer algo semelhante, porque é bem massa mesmo. Inclusive, eu ainda pretendo fazer um terceiro design que acabou não entrando no vídeo, então quando ele estiver pronto, eu provavelmente vou postar lá no meu Instagram, no meu Twitter. Então, se você quiser ver a arte completa e acompanhar mais um pouco sobre mim, passa lá, né? E bem, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Eu sou o Sunga, eu sou só um moleque que desenha e quem sabe eu não seja um artista. Enfim, muito obrigado, valeu, falou e eu fui.